glória a Deus, aleluia. Nós não podemos parar não podemos desligar a nossa mente, nós não podemos parar de adorar a Deus o tempo todo. A nossa vida tem que estar conectada, pensando nas coisas do céu, pensando nas coisas do céu, buscando as coisas de Deus, buscando os pensamentos mais altos, mais elevados, os mais puros, os mais santos, que a gente só consegue quando a gente coloca a nossa mente nele, né? Porque aqui na terra as coisas não estão boas, né? Não tem a pureza, a santidade, né? A gente vai ter isso quando Jesus vier reinar aqui com a gente, né? Aí nós vamos ter o reino perfeito. Até lá a gente tem que permanecer na luta, aleluia, né? E o Senhor nos fortalece para isso, nos prepara a cada dia. Como a gente sempre fala, né? A esperança nunca pode morrer, mas nós conhecemos a palavra e sabemos que não é que não há esperança, a nossa esperança não está aqui nessa terra, a nossa esperança está numa vida que a gente ainda vai viver na eternidade, né? Mas aqui a gente não pode esperar que as coisas fiquem bem. Aqui nós vamos ter dias cada vez mais difíceis. Se alguém chegar para você e falar, calma, as coisas vão melhorar, duvide. Duvide, não ande por esse caminho, não caia, é um engano, porque a palavra de Deus diz que não vai ter essa melhora. Na verdade, aos nossos olhos, as coisas aqui vão piorar cada dia mais, mas nós não temos que ter medo, porque nós sabemos que quanto maior, né, esse mover, essa opressão e maiores problemas e confusões e tudo isso, maior é o livramento, maior é o poder de Deus que vai nos livrar, vai nos guardar, maior é a glória, amém? Então eu creio nisso, né? E por isso a gente vive, por isso a gente pode cantar, mesmo em momentos muito difíceis, a gente pode entronizar o Senhor com louvores e agradecer a Deus, amém? Aleluia. Nós paramos, né? Eu queria saber se todo mundo ouviu a palavra, ouviram? Amém? Tudo beleza, né? Certinho. Então nós paramos falando lá em Lucas 18, do 1 ao 8, né? Que eu não vou ler todo, né? Lógico, todos os versículos, mas eu vou iniciar do lugar onde nós paramos, né? Que foi no versículo 3 de Judas, do livro de Judas, certo? Paramos no versículo 3. Então, de Judas, que é um livro antes do Apocalipse, e diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Então, eu lembro que eu cheguei a falar um pouquinho sobre Judas nesse momento, né? Que ele escreveu, quando na verdade ele queria, a impressão, né, que a gente tem quando a gente está estudando, é que Judas queria escrever algo rápido, um bilhete, poucas palavras para a igreja daquele momento. Mas parece que ele parou para olhar o bilhete e viu que a necessidade era grande e que ele precisava falar mais coisas aos irmãos. Ele falou, não, só isso aqui não basta, eu preciso. Ele foi impelido pelo Espírito Santo de Deus a falar mais. E aí tem uma Bíblia que chama A Mensagem. Eu peguei da internet, né, porque eu também não tenho essa versão. Ela é uma Bíblia, assim, bem poética, tá? Ela traz, assim, ela amplia poeticamente os textos. Então, é muito bonito de ler. Eu peguei, então, esse versículo da Bíblia, A Mensagem, eu quero que vocês escutem como que tá nessa Bíblia. Fala assim: lutem de todo o coração, prezados amigos. Minha prioridade foi escrever a vocês sobre a vida de salvação que temos em comum. Preciso escrever insistindo, implorando para que vocês lutem de
todo o coração pela fé, que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. Olha que poético, que bonito e que esclarecedor, né? Veio assim com uma força, um poder essa palavra ampliada, né? Então, nós vemos aqui que outra coisa muito importante, que no fim dos dias, nos últimos dias, nós não teríamos tanto, ela não seria tão forte, era a fé. Nós vimos lá, o que nós vimos? Que ia faltar misericórdia, paz e amor. Ia ser pouco, então a gente precisava ter essas porções multiplicadas, né? Então depois, e aí Judas vem no versículo 3 e fala, e também a fé. Gente, eu imploro para vocês, ele fala, eu insisto, eu imploro, né, que a gente batalhe. Essa fé precisa ser guardada, essa fé precisa ser preservada. E nós vamos entender no decorrer da palavra desse estudo. E a gente, eu comentei também que lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, nós temos a parábola da viúva, que na verdade a parábola, né, quando ela termina, nós ficamos assim com... Quem não estuda, né, não vê antes, não vê durante, não vê depois, fica assim, ué, mas como assim Jesus mudou assim o assunto totalmente, está falando de uma coisa que não tem nada a ver, porque ele começa no versículo 1, ele fala, o versículo 1 diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e nunca esmorecer. Então o assunto era a oração persistente, era um assunto assim, vamos persistir em oração, mas ele termina lá no versículo 8, com uma frase, né? E no versículo 7, Jesus ainda faz duas perguntas que não conectam uma coisa muito com a outra. No versículo 7, ele fala assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui Jesus está falando assim, que a vida de oração tem um tempo de aparente silêncio, isso também a gente falou, né, rapidamente, e que nós não podemos desistir, que nesse aparente silêncio nós temos que persistir, né? Que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus, só significa que ele está agindo, operando, trabalhando de um modo diferente, né? Nós falamos disso. E aí no versículo 8, né? Tá escrito assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Né? Ele está falando, ora, continua orando, não desiste, porque Deus vai fazer justiça na causa de vocês. Ele é o Jeová Tsekenu, é Deus de justiça. Ele se revelou aqui como Deus de justiça. E aí ele continua, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus... ele pulou o assunto, ele saiu do assunto da oração persistente e Jesus, gente, uma coisa que vocês a partir de agora, quando vocês lerem as palavras de Jesus, presta bastante atenção, uma coisa que Jesus sempre falou. Ele não deixava de tocar nesse assunto. A maioria das palavras do Senhor, ele fala sobre os últimos dias. Jesus em todas as coisas, ele não perdia oportunidade. Você podia conversar com Jesus sobre qualquer coisa. Jesus falou de tudo e falou de tudo é completo, né? Ele não deixou nada pela metade, mas em tudo Jesus inseria os últimos dias. Esse era o assunto preferido de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Era os últimos dias. Ele amava falar dos últimos dias. Então ele não perdia a oportunidade e aqui não foi diferente. Quando ele fala assim, contudo, quando vier o Filho do Homem, quando que o Filho do Homem vai vir? Quando que Jesus vai arrebatar a igreja? Porque aqui ele não está falando da segunda vinda. Ele está falando de arrebatamento. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As medidas de fé, né?
Iam ser poucas. A gente precisa, que Judas está falando que a gente tem que ter multiplicado fé, a gente tem que batalhar pela fé. Por que a gente tem que batalhar pela fé, irmãos? Porque nós vamos ser atacados. Alguém vai querer roubar a nossa fé. Quem é que quer roubar a nossa fé? O nosso tesouro, que sem ela a gente não pode agradar a Deus. É o nosso inimigo, não é? Ele vai atacar e ele não vai vir devagar, não. Ele vem com força, né? Então, Jesus fala do arrebatamento nessa passagem, né? De Lucas, e eu queria deixar isso, porque é muito importante, né? E quando a gente fala de, que nem a primeira vinda de Jesus, ele veio em carne, o arrebatamento é um advento, né? As pessoas falam muito isso, é um advento. O que é advento? Advento é aparecimento ou chegada de alguém. Então, isso significa que não é a segunda vinda, tá? Quando ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Isso daqui é que nós vamos encontrar com ele nos ares, tá? Então aqui essa expressão, quando vier o Filho do Homem, ele está falando da segunda vinda, que é quando ele vai pisar na terra, tá bom? Deixa eu explicar isso daqui para vocês. Lá no Monte das Oliveiras, já no fim da grande tribulação, tá? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Né? Naquele tempo vai ser mais difícil, muito mais difícil. Nós não vamos estar aqui não, irmãos, nós vamos voltar com Jesus para ver o triunfo dele, tá? Nós vamos voltar com ele para ver o triunfo final dele, né? E aqui Jesus, ele também pergunta, né? Achará porventura fé na terra? Por que Jesus faz uma pergunta dessa? Por que Judas ressaltou isso, afirmando, né? Pedindo, implorando para que a gente guarde, para que a gente defenda, para que a gente retenha a nossa fé, né? Como um tesouro precioso, como algo que tem que ser ainda trabalhado, aperfeiçoado, ela não está completa ainda, né? A gente não pode perder ela. Por quê? Por que é difícil guardar a fé nos últimos dias? A resposta, né? É simples, irmãos. E vocês vão concordar comigo. A resposta para essa pergunta, né? Por que tanta ênfase, né? Que a gente tem que guardar a fé? Por causa da quantidade de problema e dificuldade que haverá nos últimos dias, e nós já agora, né? Que nós estamos no início, no princípio das dores, nós já estamos vivendo um pouco do que ainda vai acontecer. Jesus sabia que viria, que a gente ia viver dias assim. Jesus sabe todas as coisas, muitos problemas em todas as áreas. Não é alguns problemas em algumas áreas. Ele sabia. Ele conhece, né, a humanidade, ele sabia, eles vão viver muitos problemas em todas as áreas. E não são problemas pequenos, são problemas todo dia, problema. E todo dia é um problema em cima do outro. Você nem resolveu um, já tem outro. É ou não é? Não sei se isso só acontece comigo. Acontece com vocês também, né? E os problemas, eles são assim, eles vão roubando, né? Eles vão roubando da gente o nosso ânimo. Eles vão roubando a nossa força, o nosso vigor, né? Nós não estamos vivendo problemas pequenos. As famílias não estão vivendo problemas pequenos, irmãos. A igreja não está vivendo problema pequeno. Nós estamos vivendo problemas grandes. Nós estamos sofrendo bastante ataque. O marido com a esposa, com os filhos. E não importa se são pequenos ou se são grandes. Todo mundo está sendo atacado. Satanás quer encontrar brechas para poder entrar e saquear. Ele quer roubar, matar e destruir.
os problemas que nós enfrentamos hoje não são pequenos e não são leves. E eu entendo porque eu também recebo essa rajada de ataques. Então eu entendo o que vocês também vivem, o que vocês vivem no nível pessoal, o que vocês vivem no nível como família, em todas as áreas, né? Nos relacionamentos com as pessoas fora de casa, tá muito difícil, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, não é só o problema do vírus, é problema de dinheiro, é problema com a economia mundial, né? Que está afetando, tem problemas familiares, e isso é muito desgastante. O pastor tem falado das vezes que ele pregou as 2 últimas ministrações dele, ele falou sobre isso. É desgastante isso cansa. Os problemas, né, não são pequenos porque eles não são resolvidos da noite para o dia. Você não tem como educar seu filho, disciplinar, ensinar ele quando os problemas, né, são dentro de casa, assim, da noite para o dia. São coisas que levam dias, levam horas. Então a gente tem que ficar ali cercando, protegendo, guardando aquele ambiente, mesmo sendo atacado, a gente tem que ficar ali guardando e se colocando, né, para proteger, e o Senhor sobre nós. Então a gente precisa guardar a nossa fé. Ela é a semente, né, que vai manter a gente forte para uma hora a gente levantar com poder. Então o Senhor, Ele nos guarda, mas é uma luta para nós, né? Quando na verdade mesmo, nós deveríamos estar mais firmes em Deus, com o nosso coração mais firme em confiança, crendo, né? Para que tempos de grandes problemas o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, o nosso amigo, o nosso provedor, nosso Salvador, nosso libertador, nosso tudo, tem para nós também grande provisão. A gente passa por momentos de escassez, mas nesses momentos que tudo parece pouco, aquilo que é necessário é pouco, o Senhor também entra com provisão. E aquilo que está pouco precisa ser multiplicado, né? Coisas que é essencial, como ele tem falado na palavra, né? Mas Judas, ele avisa, porque há motivos e razões, vigiar é preciso. Olha só o que diz no versículo 4. Então você precisa ter fé, hein? Fé grande, fé forte, proteja a sua fé, porque você vai ser atacado. Eu não estou profetizando ataque sobre a sua vida. Estou dizendo que a palavra diz: nós vamos ser atacados. O inimigo vai avançar sobre nós querendo roubar a nossa fé. E a fé, Judas coloca aqui como algo assim muito precioso para nós. E quando eu falo Judas, eu estou falando assim, Judas, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus é quem fala. Na verdade, aqui a palavra é de Jesus, né? A palavra é Jesus, não é? Então, no versículo 4, olha por que ele insiste com a gente, que a gente tem que guardar essa fé. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aí na versão A Mensagem diz assim: o que ocorre é que alguns indivíduos se infiltraram em nossas comunidades. As escrituras nos advertem que isso ia acontecer. Eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, nosso único mestre. Então, por que a gente precisa ter uma fé forte? Porque você imagina que você tem fé, com a sua porção de fé
hoje, com a porção que eu tenho hoje. Então eu imagino a família se levantando com problemas. Tem revoltas, tem problemas financeiros, tem contas para pagar, a gente olha o dinheiro, parece que não vai dar, tudo é difícil, tudo tá longe, você tem que andar muito, você tem que desgastar muita energia, você tem que relacionar com gente difícil, tudo junto. Aí chega uma hora, né, você tá ali, eu vou para a casa de Deus. Eu vou buscar socorro em Deus, eu vou para a igreja, porque a casa de Deus que a gente conhece é a igreja, né? Então eu vou para a casa de Deus, aí você chega lá, tem uns indivíduos que estão cheios de dissimulação, aqui está falando, que desde muito foram antecipadamente pronunciados, né? Foi avisado na palavra, né? Que iria ter essas pessoas para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Aí você vai buscar ajuda, refrigério, uma palavra, você encontra gente que só quer enganar dentro da igreja. Então aqui não está falando de gente fora da igreja, não está falando de tempos difíceis fora da igreja, está falando de tempo difícil dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo. Então isso é muito complicado. É para nós essa palavra. Ele, quando escreveu, ele estava escrevendo para as igrejas lá da região dele. E como é uma palavra profética, ela foi anunciada para o momento e para a geração futura. Principalmente para a igreja dos últimos dias, que somos nós. Então, nós temos dois perigos que nos cercam. O excesso de religiosidade, que rouba, né, a essência do evangelho. Jesus mesmo disse que são regras de homens e não é o que está escrito, né? O nosso foco é sempre só o que Jesus disse. Não é esse o nosso foco aqui? Vamos ouvir Jesus. Vamos ver o que Jesus diz a respeito de qualquer coisa. Se perguntam coisas pra gente, vamos ver o que Jesus diz, né? O nosso foco. E nos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos, né? Aliás, os 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, nós temos muito das palavras de Jesus. Se você tiver aquela Bíblia que as palavras de Jesus estão em letrinhas vermelhas, é uma delícia, né? Você abre assim falando, Jesus falou tudo isso, né? Porque Jesus falou muito. Então, é bem interessante, eu escutei um testemunho, né, da pastora falando que os judeus messiânicos, os convertidos a Jesus, eles comem os evangelhos. Eles leem, eles releem, eles esmiuçam palavra por palavra de Jesus. E quando ela teve lá, né, ela teve com esse grupo e falou para eles, por que vocês não estudam as cartas de Paulo, as epístolas, com a mesma intensidade que vocês estudam os evangelhos, né? Aí a resposta deles é assim, não, nós queremos ouvir Jesus. Nós queremos ouvir o que Jesus fala. Aí ela explicando, mas as epístolas, é o Espírito Santo que inspirou. É Deus, né? É o próprio Deus também falando. Eles falam, mas nós queremos ouvir Jesus. Nada dissuadia eles disso. Tudo bem, eles são judeus e para eles tem uma diferença muito grande quando se trata de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora os convertidos creem no completo, mas eles têm fome de ouvir Jesus. Querem ouvir Jesus. E esse também tem que ser o anseio do nosso coração. Ouvir Jesus em todas as coisas. Mas nós precisamos tomar cuidado, né? Ouvir Jesus não é só ouvir, é praticar
aplicar o que Jesus ensinava, pegar da unção de Jesus, da humildade de Jesus, da graça de Jesus, da paciência de Jesus, da postura de Jesus, do comportamento de Jesus. Não é só como pegar como uma palavra, como letra, porque isso mata. Outro dia eu estava falando, né? A letra mata, né? Então a chave para a gente poder não cair nesse excesso de religiosidade que rouba a essência do Evangelho é quando nós ouvimos Jesus puro e simples. Aí nós nos afastamos da religiosidade, porque não adianta, né? Não pode isso, não pode aquilo, não, sendo que Jesus, né? Calma. Para tudo Jesus tem sim, ele não é libertinagem, Jesus é santo, ele é puro, ele tem o caminho e tem a solução. A gente precisa buscar dele com toda graça e diligência, né? A solução. O outro risco que nós corremos é cair em libertinagem. Num ponto a gente não pode ser muito duro, religioso, né? Para não tirar a graça do evangelho. E no outro, a gente não pode ser libertino, que é o excesso de liberdade que hoje a gente vê muito, em tudo quanto é lugar. Tudo pode. Outro dia eu vi uma igreja muito grande, e não quero falar nome, né? Mas eu vi a esposa do pastor, ela estava desesperada no story do Instagram dela, e eles estavam viajando, e a igreja deles estava tendo culto, e é uma igreja muito famosa e muito grande. E aí as pessoas da multimídia, que fica gravando, né? E eles vão viajar e assistindo o culto da igreja deles. E ela olhando falou, marido, pelo amor de Deus, olha isso, olha isso. E quando ele olhou, ele ligou na hora e falou, eu quero a multimídia focada só no púlpito, não é para poder mostrar a igreja. E depois eles voltaram e foram falar o porquê. Eles viram as meninas na igreja, né? As meninas lá adorando Jesus com a blusinha aqui, assim, né? A barriguinha tudo assim de fora, né? As roupinhas não estavam glorificando nada, né? Então eles cortaram tudo aquilo e foram ensinar a igreja a se comportar, a viver. Mas assim, não é porque é uma igreja moderna, é uma igreja muito moderna, é uma igreja muito aberta, é uma igreja assim, fácil de você frequentar, mas eles não, né? Colocaram ali, não, a libertinagem, não, liberdade em adorar é uma coisa. Libertinagem, não. Então é você colocar limites, né? E hoje isso tá levando muita gente a se perder dentro da igreja, né? Então Jesus ele veio para nos libertar de todo e qualquer tipo de cativeiro. Mas a gente não pode de modo algum confundir essa graça, essa porta aberta, esses braços abertos do Senhor falando pra gente, vem como você está. Mas você não vai permanecer como está, porque você vai ser transformado. Mas muita gente pensa que Jesus está falando, né? Venha como está e continue cada vez do jeito que você quiser. Não é assim. Isso é libertinagem. É fazer o que quer, é achar que tudo pode, é aquela cultura do nada a ver. Ah, nada a ver isso daí, pode, nada a ver. Não, o tempo mudou. Os tempos são outros, sim, os tempos são outros, o mundo mudou, mas Deus continua sendo o mesmo. Aleluia! Ele sempre foi, ele é e ele continua sendo o mesmo. Amém? Ele é um Deus santo, ele é um Deus de disciplina, ele é um Deus que corrige, ele é um Deus que ama, mas ele disciplina quem ele ama. Ele é um Deus que ensina a andar num caminho de vida e não de morte, né? Então Jesus, quando ele veio, ele nos ensinou sobre graça. Gente, a graça não deixou nada mais fácil. A gente pensa, não, agora antigamente, no Antigo Testamento, nossa, era, né? Roubou, corta a mão. Não era assim? O filho desobedeceu o pai. Gente, que dureza!
filho desobediente, o pai chamasse atenção, ele não obedecesse, a mãe chamasse atenção, não obedecesse, era levado para o sacerdote e era falado, olha, meu filho não me obedece. O sacerdote falava, o filho não obedeceu, leva para fora da cidade e ia morrer, ia ser morto para servir de exemplo para os outros. Olha que dureza, isso mudou, né? Mas no Antigo Testamento, se uma pessoa fosse pega em ato de adultério, em flagrante, né? Essa pessoa seria apedrejada. Agora Jesus vem e fala o quê? Não é se você for pego em adultério, em flagrante. Ele fala se você olhar, se você pensar, né? Com a outra pessoa, já era. Você já pecou. Vai se arrepender. Porque se não se arrepender, vai morrer. Às vezes não é a morte física, é a morte espiritual. Né? Então no Antigo Testamento, se eu matasse o meu irmão, eu era considerado homicida. É até hoje, viu, gente? Não mudou. Se eu matar alguém, eu sou homicida, tá? Assassina, né? Mas Jesus diz que se eu não amar, se eu não amar o meu irmão, eu sou homicida. Essa é a lei de Jesus. Ficou mais fácil? Não ficou, né? Então eu não sei, eu não entendo, eu juro que eu não entendo. Aonde que essa graça, né, essa super graça, essa porta aberta, dá licença para matar, ou para pecar, ou para morrer, ou para se matar? Não dá. Então a porta continua estreita. E só passa por essa porta quem guarda a fé. Hoje, olha aí, já deu 30 minutos só para introduzir, hein, gente? Só tá dando 2 versículos. Deixa eu ver se eu consigo avançar mais um. Sem extrapolar. Bom, eu só vou introduzir, mas nós vamos deixar assim com sede, tá? Então aqui, né, ele tá falando que a igreja dos últimos dias correria o risco de entrar nessa libertinagem, abandonando as disciplinas básicas. Então, até aqui a carta de Judas nos deu avisos e alertas falando, igreja dos últimos dias, cuidado com essas coisas, vigiem, estejam atentos e vigilantes, porque depois vocês leiam com bastante calma, procura na internet essa versão, a mensagem, leia, porque é muito linda, sabe? Cada versículo que você lê, você vai lá e lê, abre para você o entendimento, viu? Então, vocês procuram esse Judas 4, e nós lemos o 3 e o 4 hoje, né? 3 e 4, e vocês vão ver o que está falando sobre a fé, tá? Leiam, continua lendo a carta de Judas, hoje nós vamos falar até aqui. Então, ele veio dar avisos que essas coisas vão acontecer nos últimos dias e a igreja tem que estar vigilante, atenta, e não é brincadeira, porque a nossa fé é algo para a gente poder ter guardado, preservado, protegido, né? E é um tesouro, o Senhor colocou em nós, ela não pode ser contaminada, ela não pode ser roubada, ela não pode ser sufocada, ela não pode ser ficar num ambiente que apodreça ela, que ela se estrague. Ela precisa ser uma fé viva, uma fé que move você. Você não pode vir aqui por religiosidade. Fui já hoje, já cantei, orei, ouvi a palavra, tá tudo bem, eu tô bem. Não, a fé é uma coisa pessoal, né? É um fogo dentro de você, é ela, né? A essência que vai manter o fogo do Espírito aceso no seu coração, porque a hora que, se ela apagar, você deixa de crer. E se você deixar de crer, aí acabou, não tem, aí não tem.
Se você deixar de crer, porque crer é uma escolha, né? Aí para poder voltar a fazer o caminho de volta é muito difícil. A gente não fala que é impossível. Impossível não é. Mas é muito difícil. Você que tem a fé, que tem o fogo aceso, não deixa se apagar. E não deixa ninguém roubar a sua semente, amém? Proteja ela, guarde ela, preserve ela a todo custo. Não deixa nem palavras, nem atitudes, nem posturas. E se você vê essas pessoas aqui que falam, né? Esses que nem... eu achei forte, né? A versão da mensagem que fala canalhas sem escrúpulos. Oh, falei, meu Deus, se eu tivesse lido isso na Bíblia, né? Canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça do nosso Deus. Imagina ele bem bravo, né? Por pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, nosso único mestre. Jesus é o único. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por esses 2 versículos que vai ser o que vai alimentar a nossa fé. Glória a Deus porque nós precisamos, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra precisa ser pura. Ela pode ser dura, mas ela tem que ser pura. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína, ela tem que ser sem ter contaminação. Amém? Ela tem que vir do Senhor, ela tem que vir para poder transformar a nossa vida. Eu preciso dessa fé. Vamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, multiplicar a nossa fé. Mas a gente não quer fé de qualquer jeito, não. A gente quer fé, assim, puríssima. A gente quer um evangelho puro, simples, verdadeiro, Senhor. Senhor, como os discípulos um dia oraram. Senhor, acrescenta-nos fé. Aumenta a nossa fé, abre os nossos olhos espirituais para que possamos discernir, Senhor, sobre essas pessoas, Senhor, que estão aí trazendo tanto engano, querendo distorcer, Senhor, já de antemão tudo planejado para enganar, não só a nós, mas tantas famílias, tantos no meio do teu povo, Pai. Senhor, pessoas que estão precisando de uma palavra verdadeira, de ouvir uma palavra com essência, uma palavra que vai transformar a vida delas. Estão às vezes em lugar, Senhor, onde essas pessoas sem escrúpulos, Senhor, sem vergonha na cara, Deus, estão aí para enganar as pessoas, somente para ludibriar elas, enganar, levar ao engano, tirando elas do caminho da fé verdadeira que vai levar ao céu. Tem misericórdia, Deus. Opera no meio da tua igreja e no nosso meio. Aumenta a nossa fé, acrescenta-nos fé para que possamos todos os dias, Senhor, vencer, enfrentar que venha o que vier, nós queremos enfrentar, Senhor, com o escudo da fé verdadeira no Senhor, Pai, que vem da Tua palavra, em nome de Jesus. Hoje nós recebemos essa unção, essa porção, e sairemos daqui, Senhor, alimentados, não para gastá-la, mas para multiplicá-la a cada dia, e que isso te glorifique, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aleluia. Glória a Deus.